Agora, a gente vai enfrentar... Agora eu vou dar um panorama para vocês de como é que essa questão é vista no resto do mundo. Vamos ver, a gente está vendo no Brasil como é que é, falando um pouco de Constituição Federal, falamos do Código Civil Antigo, falamos do atual, vamos ver como é que essa questão é vista no resto do mundo. Só para ter uma ideia, assim, para a gente fazer um pupurri. Porque depois nós vamos entrar na questão que eu considero hoje a mais importante. Como enfrentar essa questão hoje nos fóruns, nos tribunais, e como é que a gente vai colocar isso em prática? Porque de certa forma já está em prática, mas como é que nós vamos fazer isso com mais força e com mais juridicidade? Porque a gente, como estudante de direito, a gente é cientista, e essa questão tem que ser vista com ciência, como desafio científico. Esse é o ponto para mim. Vamos lá. Países nórdicos compostos pelos liberais, onde a união homoafetiva já foi legalizada. Dinamarca, Noruega, Holanda, que prevê o casamento, a adoção, entre outros direitos. Os países conservadores compreendem os muçulmanos, onde existe até pena de morte para quem pratica a relação homossexual. Os intermediários, que são os que compõem o maior bloco, onde se vê discutido acerca da questão homoafetiva, a exemplo do Brasil. A questão está em discussão, o projeto da Marta Suplicy foi apresentado nos anos 80, ele está em tramitação até hoje. Aqui vocês me perdoem a crítica, e é uma crítica pessoal minha, mas eu não me furto a fazer, porque eu acho que a gente tem que se expor. Quando você vem a público, você tem que dizer o que você pensa. Eu acho que é um prejuízo enorme causado pelas bancadas religiosas do Congresso Nacional, porque são eles que atravancam esse projeto. Ele vem, alguém pede vista, ele volta. Até hoje esse projeto não saiu por causa das bancadas religiosas do Congresso Nacional, e quem coloca essas bancadas lá é o voto. Então eu acho que... vamos lá. Como é o teu nome? Talvez uns poucos aqui saibam por que eles barram, os religiosos barram esse projeto. Porque, na verdade, eles respeitam a lei maior, que é a Constituição brasileira, que é o artigo 226. Mas, além dessa lei maior, tem uma maior, em todos os tribunais, todas as mais alta corte do país, está na mesa, na presidência, em primeiro lugar, um livro que chama-se Bíblia. E na Bíblia, lá no princípio da fundação do mundo, ela é bem clara, como diz aqui o artigo da Constituição brasileira 226. Fala, Deus fez o homem, a sua disjuntora, e criou o macho e a fêmea para que eles pudessem crescer e multiplicar. Além disso... O artigo 226 não fala isso não. Não fala sobre o casamento do homem e da mulher. Tá. Certo. Mas não isso que o senhor falou. Não, mas eu estou falando sobre a união em relação a isso aí. Entendeu? Bom, o que eles não aprovam, essa emenda, essa lei da marca, é porque eles conhecem esse livro maior que está lá nos tribunais, na mais alta corte do país. Entendeu? Que bem claro, e nada, além disso aí, é pecado final. Está respeitada a sua opinião, parabéns pela coragem de, numa palestra dessa, discordar. Acho que o senhor está coberto de razão em falar que a Bíblia é um livro que tem uma orientação moral para o mundo inteiro, para as nacionalidades e para várias pessoas, mas eu vou discordar do senhor no seguinte: o Estado foi separado da religião no Brasil há muito tempo. Então, aí eu vou pedir agora que você coloque suas perguntas para o final, até depois fico com o senhor conversando nós dois, até a parte sobre esse assunto. O Estado está separado da religião no Brasil. Nenhum legislador no Brasil pode, porque você sabe que tem a Bíblia, mas tem o Alcorão, tem o livro dos judeus, o Torá. Então,
que são as 3 grandes religiões do planeta. E no Brasil, obviamente, tem representantes de todas elas. Então, se o presidente da República, para mim, se ele se baseasse na Bíblia para definir alguma coisa, exatamente como ela falou, ia chegar lá. Se ele se baseasse na Bíblia para definir alguma questão jurídica no Brasil, ele estaria feito de todos os outros cidadãos que não acreditam na Bíblia, por exemplo, que não acham que a Bíblia é o livro deles. Aí a gente parte de um pressuposto que, por ser cristão, a Bíblia é um livro sagrado que está acima do Código Civil de tudo. A questão, quando ela se separa do Estado, a Bíblia passa a ter importância para quem está ali professando aquela fé e naquela disciplina. Ela não pode interferir na cabeça do pensador público. A posição dessa, como você falou, que vai aprovar, essa facção dos eu me referi em relação ao que você falou que a Câmara, a facção dos deputados, a parte dos deputados que é contra esse projeto de Marcos, assim, é porque eles conhecem, eles têm fundamentos, os princípios da Bíblia. E como o Alcorão também não é diferente de qualquer outra Bíblia que nós conhecemos 3, todas elas não fogem também dessa mesma posição que tem na criação do homem, da mulher, do macho e a fêmea. Entendeu? Então, deixa eu fazer um desafio de improviso para o senhor aqui, então. O adultério deixou de ser crime no Brasil. Sim. Se deixou de ser crime, foi por lei. E para ser lei, tem que ser aprovada no Congresso Nacional. Como é que esses mesmos caras deixam Mas os princípios da Bíblia não mudam. Não é a favor dessa lei. Deixou de ser crime, mas... Para a Bíblia, os princípios continuam os mesmos. Não vai mudar isso. O senhor não acha... Deixa eu fazer uma pergunta diferente, senhor, então. O senhor não acha, então, que um casal homossexual, quer de 2 mulheres, quer de 2 homens, teria direito, se ele quisesse, vir a juízo? Porque uma outra coisa importante para a gente falar, só fazendo um parêntese, é que nunca o Poder Judiciário no Brasil se furtou a decidir questões homossexuais, não. Isso é bom que fique claro aqui. Sempre estiveram abertas as varas cíveis, porque não tem nada na lei que impede o homossexualismo. Lembra que a gente falou disso? Não tem nada que impede. Então, as varas cíveis sempre receberam essas questões, mas receberam como dissolução de sociedade de fato, sem dar o privilégio do segredo de justiça e sem tratar isso como uma questão familiar. A briga dos advogados familistas, na qual eu me incluo, com todo respeito à sua posição, é de que essas pessoas, mesmo diferentes de mim ou não, mas que são iguais a mim como cidadãos, têm um direito que o senhor tem. Se o senhor for separar, o senhor vai ter direito a uma vara de família, um juiz especializado, um promotor especializado e segredo de justiça. Por que essas outras pessoas não vão ter o mesmo direito? Veja bem, olhando do lado espiritual, é diferente. Eu tenho amigos homossexuais e não sou inimigo deles. Ao contrário, eu oro para eles e tenho pena espiritualmente, eu tenho pena